Olá, aqui é o Carlos Santos. Eu vou falar com vocês hoje sobre inadimplência de clientes. Eu acho que esse é um assunto polêmico, primeiro porque nem toda empresa de contabilidade tem condição de trabalhar num padrão de cobrança e de bloqueio dos serviços igual ao outro. Então eu vou falar como é que a gente trabalha hoje o processo da inadimplência de clientes na nossa empresa. Primeiro ponto, os clientes que ficam inadimplentes por mais de 45 dias, eles recebem nesse período aí o que a gente chama de cobrança inicial, ou seja, o nosso departamento financeiro entra em contato com o cliente, envia os boletos, faz um processo de negociação da data para ser paga o honorário que venceu, digamos aí, no primeiro dia útil do mês. Esse processo ele é trabalhado por no máximo 45 dias. Em seguida, o que é que a gente faz quando esse prazo é rompido? A gente repassa a dívida do nosso cliente para o nosso departamento de cobrança, que fica em São Paulo, e aí é a empresa que cuida da nossa cobrança, já sabe que o cliente passou dos 45 dias e vai trabalhar de uma forma diferente, enviando as cartas de bloqueio, o aviso da suspensão do serviço é também encaminhado para o nosso cliente, e a partir daquele momento todos os serviços essenciais e básicos do nosso cliente são bloqueados. Tudo isso a gente faz por ter um contrato de prestação de serviço com o nosso cliente que já prevê esse bloqueio, essa suspensão dos serviços essenciais. Isso faz com que o nosso cliente entenda a importância do trabalho que é executado e realizado dentro da nossa empresa de contabilidade. Quer ver uma coisa? Se você deixa o seu cliente por mais de 45 dias, 2 meses, 3 meses, esse cliente ele vai começar a ter um valor que possivelmente ele não vai conseguir pagar tudo de uma vez só. E aí você vai ter que parcelar e dividir isso para ele em mais vezes, para que ele possa também estar honrando, além do parcelamento, a mensalidade vigente daquele mês que você vai dar continuidade aos trabalhos. Então, gente, muito cliente nosso aqui da Anexo já deixou de ser cliente por conta desse processo. Já entregamos muitos clientes também, porque a gente tinha a noção de que esse cliente já estava num processo em que não tinha mais reversão. A gente já estava há 4, 5 meses com o honorário desse cliente em aberto e a gente já sabia que a situação da empresa não ia bem. Então a gente já sabia como iria continuar esse serviço para o cliente, né, com ele com um atraso muito grande desse honorário. Então a gente não tinha como manter mais a qualidade para um cliente que não paga. Então o nosso giro de caixa já se acostuma, porque o cliente não está pagando, então a gente remolda toda a nossa empresa para o giro de caixa dos clientes que estão em dias, que liquidam os boletos, e a gente já não precisa mais desse cliente, porque o nosso caixa já se acostumou com a falta de entrada de receita, de recursos desse cliente, digamos assim. Então assim, se o cliente não te paga com 2, 3 meses, dificilmente ele vai arcar com esse compromisso para frente. Então vai gerar uma bola de neve que muitas vezes vai complicar o giro de caixa do empreendedor contábil. E falando do empreendedor que está começando, é muito difícil ele aplicar uma metodologia como essa, porque se ele tem uma carteira de aproximadamente 10, 15, 20 clientes, se ele começa a bloquear alguns desses clientes, o impacto é muito maior. Por quê? Porque ele tem uma musculatura financeira diferente de uma empresa que já tem 30, 40, 50, 100 clientes. Então, gente, é preciso saber qual estratégia utilizar para minimizar a inadimplência. A gente costuma fazer um termômetro aí de aproximadamente quando 3% dos nossos clientes atrasam os honorários de toda a carteira, a gente já começa a se movimentar e a procurar entender e ler esse movimento dos clientes. A gente procura trabalhar mais direto com o nosso departamento financeiro, a gente procura ter um contato mais próximo com o nosso departamento de cobrança, porque aí existe uma anomalia. Mais de 3% dos clientes, de uma carteira aí de aproximadamente 400, 500 clientes, é um valor mensurável alto e a gente precisa combater isso o quanto antes para não deixar virar uma bola de neve. Então nem você vai conseguir receber depois, nem o seu cliente vai conseguir pagar. Isso vai gerar um entrave que pode fazer
o êxito do cliente da sua empresa, tá bom? Então, eu deixo a dica para vocês aí, combater a inadimplência é algo que é fundamental para a sobrevivência da empresa contábil. Então, se você deixa o seu cliente muito livre, muito à vontade com o pagamento dos seus honorários, pode ser um risco para a sua empresa e você depois não vai conseguir contornar isso muito fácil ou não contornar, e aí vai fazer com que o seu negócio contábil ele não tenha musculatura financeira para poder crescer e comportar os custos e as despesas do mês, tá bom? Então, um grande abraço, sucesso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, vamos ajudar aí a fortalecer a mente empreendedora no nosso país, tá bom? Sucesso!